E se o maior milagre que você procura não fosse algo que Deus ainda precisa fazer, mas algo que Ele está esperando que você finalmente acredite? Quantas vezes você já orou, chorou e esperou por uma resposta que parecia nunca chegar? Aos poucos a esperança desapareceu, a fé esfriou e, sem perceber, você fechou a porta do coração. Mas hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que Deus está em silêncio ou será que somos nós que deixamos de ouvir sua voz? Depois da morte de Jesus, os discípulos fizeram exatamente isso. Trancaram-se por medo. Não apenas fecharam portas e janelas, mas também fecharam a esperança. Eles acreditavam que tudo havia acabado. Os sonhos morreram junto com a cruz. Talvez seja exatamente assim que você esteja vivendo agora. Você continua caminhando, trabalhando e sorrindo para as pessoas, mas por dentro sente como se estivesse preso em uma sala escura, esperando algo mudar. Então acontece algo extraordinário. Jesus entra onde ninguém imaginava ser possível entrar. As portas permanecem fechadas, mas ele aparece mesmo assim. E a primeira frase que diz não é uma repreensão. Não pergunta por que fugiram, nem cobra a falta de coragem. Apenas diz: a paz esteja convosco. Essa é a primeira grande revelação desta oração. Deus não se aproxima para condenar você. Ele se aproxima para devolver aquilo que o medo roubou. Talvez você esteja dizendo neste momento: mas eu já esperei tanto, já pedi tantas vezes. E é justamente aí que nasce o perigo. Quando acreditamos que Deus está demorando demais, começamos a desistir antes do tempo. Perdemos a confiança, deixamos de rezar como antes e lentamente passamos a viver como se estivéssemos sozinhos. O problema nunca foi a demora de Deus. O problema é que nossa paciência costuma terminar antes que o propósito dele comece a ser revelado. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eles decidiram voltar para casa porque pensavam que tudo tinha fracassado. Não perceberam que o próprio Jesus caminhava ao lado deles. E quantas vezes isso também acontece conosco? Enquanto acreditamos estar abandonados, Deus já está caminhando ao nosso lado, sustentando nossos passos, preparando respostas que ainda não conseguimos enxergar. Talvez o maior milagre não seja receber imediatamente aquilo que você pediu. Talvez o maior milagre seja descobrir que Deus nunca deixou de caminhar com você, nem mesmo quando você pensava que estava completamente sozinho. É por isso que Jesus continua repetindo hoje a mesma frase que dirigiu a Tomé: não seja incrédulo, creia. Essas palavras atravessam os séculos e chegam até você. Não importa quantas vezes você caiu, quantas orações ficaram sem resposta ou quantas lágrimas derramou escondido, o convite continua sendo o mesmo: volte a confiar. Mas confiar não significa que tudo ficará fácil de uma hora para outra. Confiar significa permanecer firme, mesmo quando ainda não é possível enxergar o resultado. É exatamente aí que muitos desistem. Eles querem provas antes da fé, quando Deus normalmente pede fé antes das provas. Pense por um instante em todas as vezes em que você acreditou que era o fim. Quantas situações pareciam impossíveis e de alguma maneira você conseguiu atravessá-las? Talvez, naquele momento, você tenha atribuído tudo ao acaso. Mas e se não tivesse sido acaso? E se Deus estivesse sustentando você o tempo inteiro, mesmo quando sua fé era pequena demais para perceber? Existe uma diferença enorme entre viver dominado pelo medo e viver sustentado pela esperança. O medo fecha portas. A esperança abre caminhos. O medo paralisa. A esperança faz continuar caminhando, mesmo sem conhecer o destino. E é exatamente essa transformação que Jesus deseja realizar hoje. Quando os discípulos reconheceram que Cristo estava vivo, tudo mudou. O lugar onde antes havia medo tornou-se um lugar de coragem. Aqueles que estavam escondidos saíram para anunciar a boa nova. O que provocou essa mudança? Não foi a ausência de dificuldades, foi a certeza da presença de Deus. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando em sua vida hoje. Não mais força, inteligência ou recursos. Talvez esteja faltando apenas lembrar que você não luta sozinho. Porque quando Deus volta a ocupar o centro da nossa vida, aquilo que parecia impossível
começa a ganhar um novo significado. Então, antes de continuar, faça uma oração silenciosa no seu coração. Diga apenas: Senhor, mesmo que minha fé seja pequena, eu escolho confiar novamente. Abre meus olhos para perceber que o Senhor nunca deixou de caminhar comigo. E talvez, enquanto você pronuncia essas palavras, o primeiro milagre já esteja acontecendo. O milagre de um coração que volta a acreditar. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser compreendido. Se Deus nunca deixou você, por que tantas pessoas continuam vivendo como se estivessem completamente sozinhas? A resposta pode parecer simples, mas transforma toda uma vida, porque o medo fala mais alto do que a fé. E quando o medo assume o controle, começamos a enxergar apenas os problemas, esquecendo completamente das promessas de Deus. É exatamente por isso que Jesus nunca pediu uma fé perfeita. Ele apenas pediu um coração disposto a confiar. Pense em Maria. Quando recebeu a promessa de que daria à luz o Filho de Deus, ela não recebeu todas as respostas. Pelo contrário, recebeu apenas uma missão e uma promessa. Depois disso, vieram o silêncio, as dificuldades e as dúvidas humanas. Mesmo assim, ela permaneceu firme. Não porque entendia tudo, mas porque confiava em quem havia feito a promessa. Talvez hoje você também esteja vivendo esse silêncio. Você reza, espera e parece que nada acontece. Mas será que o silêncio significa ausência? Uma semente permanece escondida debaixo da terra durante muito tempo antes de romper o solo. Enquanto ninguém vê, a vida está acontecendo. Assim também age Deus. Enquanto tudo parece parado aos seus olhos, o céu continua trabalhando em seu favor. O maior erro que podemos cometer é abandonar a caminhada poucos passos antes do milagre acontecer. Quantas bênçãos foram perdidas apenas porque alguém desistiu cedo demais? Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. Nós contamos horas. Ele prepara eternidades. Nós queremos respostas rápidas. Ele constrói transformações permanentes. E há uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você enfrenta as dificuldades. Toda prova também revela aquilo em que realmente confiamos. Quando tudo está bem, é fácil dizer que acreditamos em Deus. Mas quando as portas se fecham, quando a enfermidade chega, quando a família enfrenta crises, ou quando as lágrimas parecem não ter fim, é nesse momento que a fé deixa de ser apenas palavras e se torna uma decisão. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém conhece. As pessoas olham para você e imaginam que está tudo bem, mas somente Deus conhece as batalhas escondidas dentro do seu coração. E justamente por conhecê-las, Ele continua repetindo: não tenha medo, eu estou com você. Essa promessa não elimina imediatamente a tempestade, mas muda completamente quem você será enquanto atravessa cada uma delas. Existe uma força extraordinária na oração perseverante. Cada vez que você dobra os joelhos, mesmo sem sentir nada, sua alma está sendo fortalecida. Cada vez que escolhe agradecer, mesmo em meio às dificuldades, sua esperança cresce. E cada vez que continua confiando, mesmo sem enxergar resultados imediatos, você demonstra ao céu que sua fé não depende das circunstâncias. É por isso que os milagres mais profundos nem sempre acontecem primeiro ao nosso redor. Muitas vezes eles começam dentro de nós. Deus transforma o medo em coragem, a ansiedade em paz, o desespero em esperança e a incredulidade em confiança. E quando o coração muda, toda a maneira de enxergar a vida também muda. Imagine como seria acordar todos os dias com a certeza de que Deus já está caminhando à sua frente. Imagine enfrentar os desafios sabendo que nenhuma situação é maior do que o poder do Senhor. Essa não é uma esperança vazia. É a confiança de quem acredita que o mesmo Deus que venceu a morte continua agindo hoje. Então faça desta oração uma decisão para a sua vida. Não permita que o medo tenha a última palavra. Não aceite permanecer preso dentro das mesmas dúvidas que o impediram de avançar até agora. Abra novamente a porta do seu coração. Porque quando você permite que Cristo ocupe o centro da sua vida, aquilo que parecia impossível começa a dar lugar a uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. Talvez o milagre que você espera
esteja mais próximo do que imagina. Talvez Deus apenas esteja esperando ouvir de você as mesmas palavras que transformaram tantas vidas ao longo da história. Senhor, eu creio, mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar em Ti. E quando essa decisão nasce dentro do coração, nenhuma escuridão consegue permanecer para sempre, porque onde a fé floresce, a luz de Deus sempre encontra um caminho para entrar. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. Se Deus é tão poderoso, por que permite que passemos por momentos tão difíceis? A resposta não está na ausência do sofrimento, mas naquilo que Ele é capaz de produzir quando Deus ocupa o centro da nossa caminhada. Porque toda tempestade revela onde está o fundamento da nossa vida. E quando esse fundamento é Cristo, nem mesmo as maiores provações conseguem destruir aquilo que Deus começou a construir. Pense por um instante em todas as pessoas da Bíblia que viveram grandes milagres. Nenhuma delas chegou ao destino sem atravessar desertos. Abraão esperou anos pela promessa. José foi vendido pelos próprios irmãos antes de governar o Egito. Moisés enfrentou o deserto antes de conduzir um povo inteiro. E os discípulos precisaram experimentar o medo antes de testemunhar a ressurreição. O caminho nunca foi fácil, mas Deus permaneceu fiel em cada etapa. Talvez seja exatamente isso que Deus queira mostrar para você hoje. O atraso não significa abandono. A espera não significa derrota. Muitas vezes, enquanto pensamos que Deus está demorando, Ele está fortalecendo nossa fé para que possamos sustentar aquilo que estamos prestes a receber. Porque um coração impaciente pode perder aquilo que um coração perseverante é capaz de conservar. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição, as marcas dos cravos ainda estavam em suas mãos. O Cristo ressuscitado não apagou as cicatrizes. Pelo contrário, transformou cada uma delas em testemunho da vitória. Isso significa que Deus não
controlar durante tanto tempo. Decida acreditar que sua misericórdia é maior do que qualquer fracasso e que seu amor continua escrevendo novos capítulos para aqueles que permanecem firmes. Porque existe uma promessa que nunca falha: quem coloca sua esperança no Senhor jamais caminha sozinho. E quando Deus segura sua mão, até os caminhos mais difíceis se tornam oportunidades para experimentar milagres que ultrapassam toda compreensão. Talvez você ainda não consiga ver o destino, mas pode descansar, porque aquele que guia seus passos já conhece cada detalhe da estrada e jamais abandonará aqueles que escolhem confiar em seu infinito amor.